Fala galera, tudo bem com vocês? Seguinte pessoal, a gente vai dar continuidade aí ao capítulo 3. A gente vai fechar um capítulo grande, né? Na última videoaula que vocês tiveram aí, eu estive comentando sobre a corrida imperialista, o início. Aí já na página 45, peço que vocês assistam essa aula acompanhado da apostila, tá bem pessoal? Igual eu comentei, deixei lá no comentário para vocês assistirem a aula acompanhando com a apostila. Terminamos na aula anterior aí com a página 45, tratando da corrida imperialista, né, partindo do continente africano, onde os franceses e os ingleses se destacam com maior possessão de territórios coloniais, o que vai incomodar a Alemanha profundamente, e a Itália vai entrar na onda. E a gente vai dar continuidade ao trabalho falando do avanço da Europa na Ásia, né, que a corrida imperialista não se limitou somente à África, como também ela se estendeu para a Ásia. Aí eu começo na página 46 do material de vocês, tá legal? Então, pessoal, antes de eu entrar a falar aí da rebelião dos cipaios, da guerra do ópio, é interessante, né, como você tem lá na página 45 um mapa do imperialismo, da corrida imperialista na África. Aqui você tem a corrida imperialista na Ásia. A gente vai observar nesse mapa aqui que praticamente a Inglaterra, marcado em verde aí, representado pela Grã-Bretanha e que também é trabalhado como Reino Unido, vai ter as maiores possessões territoriais. Você tem aqui a presença da Inglaterra na Índia, na região de Bangladesh, na região de Paquistão, não Paquistão ali como está, né, de Paquistão, Omã e Iêmen no Oriente Médio, tá? E vai pegar aqui a região da Malásia. E depois a Inglaterra vai se estender aqui, ó, para a região de Hong Kong, na China. Tá bem? E você tem a França aqui, né? A França aqui na região do Vietnã, Laos, Camboja, dividindo aqui, né? Fazendo fronteira com a Inglaterra. Essa é a região da França. Então, quando a gente for estudar a guerra do Vietnã, a gente vai entender que o Vietnã vai estar se libertando da possessão francesa. Tá? A Holanda, marcado na Indonésia, tá bem? Em toda a Indonésia, tá? A Espanha, interessante a Espanha nas Filipinas. E a gente começa a entender que, de alguma forma, o Japão vai se incomodar com a presença dessas potências imperialistas na Ásia e vai se expandir também. Aqui na ilha de Formosa, que hoje é conhecido como a ilha de Taiwan, que tem uma ligação muito forte aqui com a China, que hoje a China entende que Taiwan pertence a ela, mas Taiwan, né, que a Ilha de Formosa é um país independente, e as duas Coreias, tudo isso antes da Primeira e Segunda Guerra Mundial. As duas Coreias, o Japão vai conseguir anexar as duas Coreias em 1905, depois da guerra contra a Rússia. Rússia contra o Japão em 1905. Vai ser um fracasso para a Rússia czarista, ou para a Rússia imperialista. Tá legal? Espero que tenha sido possível, que vocês tenham conseguido aí ter um panorama, né, aí, um panorama cartográfico, né, sobre o imperialismo europeu sobre a Ásia, o imperialismo na Ásia, da Europa na Ásia, tá? Interessante que vocês tenham a capacidade de criar mapas mentais, né, para localizar e entender o que está acontecendo de fato. Ok? Partimos aí para diante. Muito bem, aqui a gente tem a Guerra dos Cipaios. Eu coloquei Guerra dos Cipaios, mas no material você tem como a Rebelião dos Cipaios, que foi um conflito entre a Inglaterra e um conflito entre a Inglaterra, né, o Reino Unido, a Grã-Bretanha e a Índia, tá bem? O que acontece, gente? Acontece que a Índia é uma região disputada pelos europeus desde a Era das Grandes Navegações. Quando os portugueses chegaram até Goa, Calicut, né, criaram entrepostos lá no comércio de especiarias. Depois os portugueses perdem a Índia, esses entrepostos na Índia, e já no século XVI os ingleses vão estar chegando na Índia, no subcontinente indiano. Tá? Na página 46 aí você tem de amarelinho aí a Índia Britânica.
tá bem? A Birmânia, que hoje é Bangladesh, na sua página 46. O Omã e Iêmen. Omã é muito menor do que está aí no mapa hoje, atualmente. Tá? E os ingleses já estavam presentes na Índia já há muito tempo. Né? Em 1857, no século XIX, por meio os ingleses resolveram de fato definir a sua ocupação no território indiano. Isso vai gerar uma rebelião dos cipaios. Quem é que são os cipaios? Né? Os cipaios são os fabricantes do tecido. Os cipaios aí são os fabricantes do tecido artesanal indiano. Tá bem? Vou repetir. Os cipaios é um grupo que já produzia tecido, um grupo de artesãos que produziam tecido na Índia, que vão se contrapor, né? Vão se contrapor ou vão se opor à posição dos ingleses sobre a Índia. Só que essa rebelião, né, acabou sendo sufocada. E os ingleses, eles subjugavam a capacidade de resistência dos indianos. Né? Eles vão partir do seguinte, que os ingleses são mais civilizados e mais avançados do que os indianos. Então os indianos são fáceis de ser dominados, partindo desse pressuposto. E aí depois, a partir de um acordo de muita pressão, né, os ingleses vão colocar os seus tecidos manufaturados, industrializados na Índia. E isso vai sufocar a produção do tecido artesanal indiano. O que eu coloquei aqui a respeito das companhias das Índias Orientais, o que na verdade, gente, né, eu vou chegar lá no século XVII, nesse ponto aqui, ó, que os ingleses ocuparam as Índias a partir das capitanias da Companhia das Índias Orientais e que vão subjugar os indianos por quase um século. E por isso que eles vão se ver no direito de ocupar a Índia. Essa ocupação dos ingleses na Índia, isso vai perdurar até aproximadamente 1947, tá? Quando os indianos vão conseguir se libertar da Inglaterra pós Segunda Guerra Mundial, tá bem? Ok? Fechou esse ponto aí, né? Outra coisa que eu venho comentar com vocês aqui, vocês vão ver de fundo aí, a imagem de fundo, a imagem da Guerra do Ópio. Os ingleses, né, não satisfeitos com a ocupação da Índia, com a ocupação da Birmânia ou de Bangladesh, de Omã, de Iêmen, eles vão ter a cobiça de ocupar a China. Tá bem? A China vai ser cobiçada pelos ingleses, os japoneses, antes da Segunda Guerra Mundial, também vão ocupar a China, na região da Manchúria, que vai ser o nordeste da China, que é uma região rica em reservas de carvão mineral, tá bem? Em reservas de minério de ferro. Os japoneses vão ocupar essa região. E ao final dessa guerra aqui, ó, os ingleses, eles praticamente vão ocupar a região de Hong Kong. Tá? Dei uma pausa aqui, mas acabei retornando, pessoal. Mas como é a partir de que ponto que os ingleses resolveram ocupar a China? Acontece que a Inglaterra vai ter uma cobiça muito grande pela China por causa do seu mercado, né? Vai cobiçar o mercado chinês e vai estar pressionando o tempo todo, até que os chineses, né, vão de alguma forma eles vão conseguir resistir à ocupação inglesa. E aí os ingleses, né, para pressionar um pouco mais, eles vão incentivar, olha o que eu coloquei para vocês aqui, ó, os ingleses incentivam a entrada do ópio na China. O que é o ópio? O ópio é um alucinógeno, é uma droga, é um alucinógeno que era produzido na Índia, que já era ocupada pelos ingleses. Tá? E os ingleses, de alguma forma, eles vão contar com o apoio de outras nações que cobiçavam o Oriente também, que cobiçavam a Ásia. E aí os ingleses vão continuar, né? Vão fazer de tudo para entrar com ópio, né? Só que os chineses, numa resistência, eles vão confiscar navios com 20 mil caixas de ópio, tá? Beleza? E dentro dessa questão aí, né, no confisco dessa quantidade de ópio, de 20 mil caixas, que eles vão jogar em alto mar, eles vão gerar um prejuízo gigante para os ingleses. E aí os ingleses vão declarar guerra, né, à China e vai contar com apoio externo, tá bem? E aí, ao final das contas, os chineses serão derrotados e Hong Kong passa a pertencer à Inglaterra.
Hong Kong foi devolvido para a China em 1997, para vocês terem uma ideia. Né? Só que a Inglaterra devolveu da seguinte forma: vocês ficarão com Hong Kong desde que em Hong Kong seja mantido, né, a economia ou sistema capitalista. Tá bem? Por isso que Hong Kong hoje é uma zona de economia especial, porque Hong Kong tem investimento capitalista e a China, né, segue esses preceitos aí. Por isso que a China hoje é um país socialista de mercado. Mas vamos para frente aí, gente, que tem mais uma guerra. Tá certo, eu volto a falar com vocês aqui agora. Eu volto a falar não, né? Quando eu comecei a falar disso, eu vou iniciar com vocês aqui a Guerra dos Boxers, que está na página 47, tá? Que foi entre 1900 e 1901. A Guerra dos Boxers. A Guerra dos Boxers foi resultante de um movimento nacionalista que surgiu na China em oposição à invasão inglesa. Eu tenho aqui a Inglaterra versus China. A China, mesmo perdendo a guerra do ópio, né, continuou se opondo às invasões estrangeiras. Isso aí vai contar também para os japoneses, tá? Mas só que os chineses não vão conseguir resistir aos japoneses antes da Segunda Guerra Mundial, porque os japoneses vão tomar a região da Manchúria. Quando eu fazia o curso de História, eu lembro muito da minha professora falando do Canal da Manchúria, né? Esse é um termo que ficou na minha mente e nunca mais saiu. Então eu tenho uma reação nacionalista. Essa reação nacionalista chinesa vai resultar aqui, ó, no movimento conhecido como Kuomintang, né? Ou Partido Kuomintang. Não vai ser o Partido Comunista. O Partido Kuomintang é um partido nacionalista, tá? Que depois de um certo tempo, né, vai ser um partido nacionalista ditatorial que vai entrar em conflito com o Partido Comunista Chinês. Aí é outra história, tá? Isso aí é já para o segundo bimestre. E com esse movimento Kuomintang, né, a China vai se proclamar aí como República Chinesa. Mas acontece que a China não conseguiu recuperar Hong Kong. Tá? Isso aqui resultou no desenvolvimento do nacionalismo chinês, no sentido de nação, né, o chinês colocar-se como parte da nação, e na Guerra dos Boxers, que é um movimento nacionalista. Ok? Nessa guerra dos Boxers aqui, ó, né, os chineses atacaram embaixadas, missionários, ferrovias, linhas de telégrafo, ok? Que havia um descontentamento muito grande, tá? Mas acontece que os chineses não conseguem recuperar Hong Kong, não conseguem, né? Não conseguem impedir a invasão da Manchúria pelo Japão, mas é um movimento nacionalista muito forte na China até então, ok? Esses três pontos aí são os principais conflitos que aconteceram aí na expansão da Europa sobre a Ásia. Na página 47, você tem o imperialismo além da Europa, que é o que eu expliquei para vocês lá no mapa, tá? Lá na frente do mapa, na questão do Japão, na questão dos russos aí, que perderam para o Japão, né? A presença da Holanda, a presença do Japão nas Coreias, tudo bem? E aí, pessoal, presta atenção no próximo slide aí. Esse próximo slide é o slide da página 49 e 50. Tá certo? Esse darwinismo social é uma teoria racista criada pelo sociólogo inglês Herbert Spencer. Tá? Vou ser bem direto aqui com vocês pelo seguinte. Segundo Herbert Spencer, a civilização europeia era a mais avançada do mundo, né? Os índios americanos não eram tão avançados, eram muito menos civilizados, menos desenvolvidos. Os africanos, principalmente da África subsaariana, né? Os africanos negros também, né, eram uma raça inferior, eles tratavam desse jeito. Os negros eram a raça inferior à europeia, os indo-americanos também eram a raça inferior, os asiáticos também eram considerados inferiores, porque os asiáticos não são somente os chineses, né? Você tem aí os povos do Oriente Médio, tá? Os muçulmanos, você tem os indianos, que representam o grupo dos hindus, e os orientais. Então eles se viam no direito de levar o desenvolvimento e a civilização para as outras nações, para a África e para a Ásia, né? Eles partiam de uma teoria biológica, né?
de uma avaliação biológica, tipo assim, o branco é superior, o branco europeu superior e mais civilizado, mais avançado, mais desenvolvido. Então tem o direito de levar o desenvolvimento entre aspas, porque na verdade eles iam buscar mercado, fornecedor de matéria-primas e mercado, né, consumidor, tá bem? A função era explorar, já que eram menos desenvolvidos, poderiam ser explorados. Isso justifica muita corrida imperialista, tá bem? A gente fecha o capítulo 3, pessoal, com o seguinte aí para vocês. Tem um presente aí, pessoal. Para casa, o exercício dessa semana vai ser o exercício de casa, vai ser o exercício da apostila. Como vocês vão fazer esse exercício? Diretamente na apostila. Tá? Você tem a ação da página 43, simulando página 48 e 49, ação da página 51 e 52 e o interpretando da página 53. E a sessão extra da página 54 e 55. Eu quero lembrar a vocês que além desses exercícios da apostila, eu havia passado também os exercícios do capítulo 2. Eu vou deixar para vocês aí na sexta-feira, tá? A correção destes, façam os exercícios, porque a gente só aprende fazendo, tá? Não é só leitura e assistir aula, não. A gente precisa praticar também. A gente só vai praticar o conteúdo fazendo as atividades, tá? Inclusive pedir para vocês, né, acompanhar a aula com a apostila em mãos. Vocês vão fazer as atividades. Na sexta-feira, vocês terão prazo aí. Eu vou deixar para vocês de sexta até quarta. Tá? A correção das atividades do capítulo 3 e do capítulo 2. Ela ficará em PDF porque é uma correção para vocês consultarem e corrigir o que vocês fizeram. Tá bem? Grande abraço, pessoal. Valeu!